Passamos a apresentar Diocese em Evangelização. A promessa de Deus é uma realidade que se encarna no mais profundo do nosso coração. Nós celebramos a ascensão do Senhor não como despedida de nosso Senhor Jesus Cristo, como afastamento de Deus da nossa vida, mas como uma forma de experimentá-lo vivamente, agora de uma forma diferente, no mais íntimo do nosso coração e da nossa consciência. A promessa, a presença, a graça de Deus nunca nos abandona, mas sempre se faz presente na nossa vida. E aí nós entendemos o evangelho de hoje, ele é muito bonito, né? É a segunda parte da oração sacerdotal, no qual Jesus pede ao Pai que guarde todos aqueles que nele acreditaram, como também os que vão acreditar. E o guardar se traduz naquilo que se repete no finalzinho do evangelho por 2 vezes, no consagrar. Guardar não é colocar num lugar que a gente impedido de experimentar das dificuldades, das tristezas, mas é termos a certeza dessa consagração enquanto íntima comunhão de Deus na nossa vida. Ou seja, a presença de Deus que habita e mora o mais profundo do nosso coração e da nossa consciência, que vem ao nosso encontro em Pentecostes, tem que nos levar todos os dias a consagrarmos o que somos, o que temos, nossa vida, nossa caminhada, a esse Espírito que é vivificante no nosso coração e na nossa caminhada. Por isso que a presença de Deus em nós é um amor que nasce, renasce, se for como força transformadora de Deus, como força vivificante de Deus. Não é um amor enquanto teoria ou palavras, mas é um amor que vai até as últimas consequências, passando pela cruz por cada um de nós. E como nós somos chamados a vivenciarmos concretamente na nossa vida essa promessa de Deus, que através do Espírito Santo se torna o amor concreto de Deus no mais íntimo da nossa vida e do nosso coração. Através de 5 imagens que, ao olhar para o Espírito Santo, nós somos chamados a renovarmos. Quando nós pensamos em Espírito Santo, nós pensamos em ar, a brisa suave, o sopro que dá vida, o ar que dá sentido e significado a todas as coisas. Quando nós pensamos em Espírito Santo, nós pensamos na água que purifica, na água que regenera, na água que transforma, na água que modifica. Quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós lembramos do fogo, enquanto presença viva que desce, né? As chamas de fogo que desceram sobre os apóstolos. Quando nós olhamos para o Espírito Santo, nós pensamos na imagem da unção. E por último, e não menos importante, o símbolo da pomba. E é muito bonito, a entrada da cidade tem a presença do Espírito Santo. Essas 5 imagens são 5 modos concretos de nós experimentarmos na nossa vida, volto a dizer, essa promessa de Deus que se realiza, que se encarna, que se torna vida no nosso coração através do seu amor que habita o nosso coração. Quando nós falamos de ar, nós falamos de vida. Falta o ar, acaba a vida. Falta o ar, tudo morre. Tendo ar, tudo caminha, tudo se transforma. Quando nós falamos nisso, nós somos chamados a olharmos para a dimensão do Espírito Santo e ver como nós, imagem viva dessa presença e dessa graça de Deus, estamos vivenciando esse dom de Deus, fazendo com que a vida se torne para as pessoas também instrumento de vida, instrumento de caridade, instrumento de presença, instrumento que constrói. Nós estamos passando por uma pandemia e como é triste a gente ver, ao invés da vida se tornar um instrumento que acrescenta,
muitas vezes é um instrumento que tira a vida, né? Quanto é responsabilidade, desde governantes até nós mesmos, né? Você não quer usar máscara, não precisa usar, mas não vai tirar a vida de quem está junto com você. A gente, às vezes, pelos nossos gestos, pelas nossas palavras, ao invés de levarmos presença de Deus, de sermos instrumento de ajudar aqueles que estão do nosso lado, a gente é aquele que empurra para o precipício. E isso não pode acontecer. O amor de Deus, enquanto promessa viva do seu dom que habita o nosso coração, tem que nos levar a fazer com que a nossa vida se torne concretamente instrumento que ajude as pessoas, instrumento de esperança para as pessoas, não qualquer tipo de vida, mas uma vida de esperança. Então aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, tem que ser para promover a vida do outro, não para destruir a vida do outro. Claro que correção a gente tem que fazer, né? Corrigir aquilo que precisa estar errado, a gente tem que viver a nossa dimensão profética, mas a nossa atitude tem que ser de esperança, de promover, de ajudar, de estender a mão, de fazer com que o outro seja melhor e não simplesmente de atacar, de condenar, de descartar, mas de promover a vida. Segunda imagem do Espírito Santo é a imagem da água. Enquanto dom de Deus na nossa vida, e que nós somos chamados a vivermos no mundo, nós precisamos viver a dimensão da verdade. A água, quanto mais límpida, melhor ela é, né? A água, quanto mais suja, quanto mais mal cheirosa, menos faz bem para a gente até descarta. Assim tem que ser também a nossa vida. Quando nós falamos de verdade, nós falamos de fidelidade. A cada um de nós, Deus nos deu um dom, uma vocação, um projeto, um trabalho, uma família. E a verdade é o meio como nós nos comportamos diante dessa nossa realidade do concreto. Claro que a gente vai ter falha, como todo mundo tem falha. Nós vamos ter erro, como todo mundo tem erro. Mas a nossa atitude tem que ser atitude de verdade, de fidelidade. O esforço de cumprirmos, de vivenciarmos a vocação, o dom, a missão que Deus nos deu, vivendo e indo até as últimas consequências, né? Naquilo que nos cabe, nós vamos procurar fazer o melhor, o nosso esforço, a nossa dedicação. Quando nós olhamos a imagem do fogo, nós olhamos a imagem da sabedoria. O Espírito Santo na nossa vida tem que ser um dom de sabedoria. Sabedoria que transforma todas as coisas, que modifica todas as coisas, sempre à luz da palavra de Deus. Por isso que a palavra obediência para nós é tão cara, é tão importante, é tão especial. Ser obediente não é cumprir cegamente o que o outro fala, mas entender a vontade de Deus e vivenciá-la na nossa vida, partilhando do que somos e do que temos, com muita liberdade de coração. Isso é fundamental. Se a gente não é livre em Deus, a gente não consegue transformar as coisas, porque sempre a gente vai ter alguma coisa presa que nos impede de transformar, de modificar. O fogo renova, o fogo transforma, o fogo modifica. É a sabedoria que nos leva em todas as situações, descobrir o que é de Deus e vivenciar na nossa vida. E é muito simples, né? Tudo aquilo que é de Deus dá para nós um coração tranquilo e uma consciência serena. Pesou no coração, na consciência, não é de Deus. E nós sabemos quando pesa, né? Nós pode até querer justificar, mas que sabe, sabe. Quarta imagem, a partir do Espírito Santo, a imagem do óleo. O óleo simboliza a cura, o óleo simboliza a profundidade. O óleo tem que nos levar na nossa vida a sermos instrumento de transformação no coração das pessoas, instrumento de vida nova no coração das pessoas. E curar o coração do outro nada mais é do que a gente ser presença na vida do outro. Qual é a necessidade do outro? O que ele precisa? E diante daquilo que ele precisa, o que eu posso fazer? Simples. Contar uma historinha bem rápida para vocês que eu contei esse final de semana na liturgia.
Quando eu era pároco lá em São José do Rio Pardo, o João Paulo já tinha saído de lá, nós fizemos uma construção na igreja, deu uma chuva muito forte, fez um estrago muito grande. Aí nós ficamos correndo atrás do engenheiro para ver o que precisava fazer. Cheguei em casa, o que o gordo faz para acalmar o coração? Pedir comida, né? Fui pedir um lanche. Aí quando veio, chegou uma mulher, tocou a campainha e falou assim: padre, eu vim trazer um bolo de chocolate para o senhor, porque eu sei que o senhor gosta. Aquele bolo de chocolate curou meu coração naquela noite, né? Tão angustiado, tão preocupado. Vocês entenderam? Fazer da nossa vida um instrumento que transforma a vida das pessoas. Não são grandes coisas que transformam o mundo. Pelo contrário, são os pequenos gestos de carinho, de amor, de atenção, de estar junto. É isso que transforma o coração. É isso que cura as realidades. É isso que transforma os momentos de luto. Mesmo se for para a gente chorar, vamos chorar junto. Vamos rir junto. Então o óleo como bálsamo que cura, que alivia a vida. E o último exemplo, o Espírito Santo como pomba, sinal de simplicidade, de humildade. E a pessoa humilde não é aquela pessoa que é boba. Pelo contrário, humilde é aquele que tem consciência de todas as suas qualidades, mas também dos seus defeitos. Por isso, nem se exalta, esquecendo que aquilo que nós conquistamos é graça de Deus, é dom de Deus, então na justa medida, nem também fica muito humilhado, porque todo mundo erra. Então se eu errei, beleza, vamos começar de novo, vamos reconstruir, vamos caminhar. A humildade nos ajuda sempre a caminharmos de cabeça erguida. Volto a dizer, nos nossos dons, naquilo que deu certo, a gente louva a Deus. Naquilo que não deu certo, a gente busca força em Deus e continua a caminhada. É para frente que a gente conserta as coisas, que a gente muda, que a gente vai caminhando. Diocese em Evangelização.